Olá, muito bom dia, 2018 agora, começando mais um programa A Dona da Bola, hoje para falar de Copinha. Lembrando que nós tivemos rodada importante essa semana pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente sabe, né, aquele torneio enorme, com várias equipes, mas já está se afunilando. E, como de costume, os 4 grandes paulistas estão aí na briga pela continuidade e pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras classificado, Santos, São Paulo e o Corinthians. Também a gente vai falar bastante disso. A gente vai mencionar também sobre o Campeonato Paulista, os estaduais começando com tudo essa semana. A gente vai falar também sobre os times principais, né, dos grandes paulistas que estão se preparando aí para esse Brasileirão Paulistão 2018, que tem como atual campeão agora o Corinthians. E mais uma vez aqui comigo, a gente já conhece bastante, o meu amigo Rafa, que veio comentar aqui comigo hoje sobre Copinha. Rafa, bom dia. Bom dia, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho de Copinha, né? O torneio vai se afunilando, aquele torneio inchado que, né, mais de 80 clubes, né, que abre a temporada do campeonato do futebol brasileiro em si. Né, o torneio vai se afunilando, agora a gente vai conhecendo realmente quem são os candidatos, né, ao título, né, e falar também, como você falou, da preparação das equipes aí para o Campeonato Paulista, que começa já quarta-feira. Isso mesmo, e vamos começar falando então do Corinthians. O Corinthians venceu a Ferroviária 3-1. Vitória do Corinthians e classificação do Timão, que vale sempre lembrar, é o maior campeão da Copinha, são 10 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Corinthians, e o Corinthians segue firme aí em busca da 11ª taça, com essa vitória aí 3-1 sobre a Ferroviária. Rafa, é importante a Copinha, né, para os clubes, né? A Copinha, ela revela bastante jogadores, né? Muitos jogadores aí que são revelados na Copinha, né? A gente tem uma lista enorme, né? Desde os anos 80 até os dias de hoje, a gente tem uma lista muito grande de jogadores que se destacaram e hoje são referência, né, no futebol, não só no futebol nacional, como no futebol mundial, né? Como você falou, o Corinthians é o maior vencedor da competição. Nós estamos vendo, né, o gol do Timão. Vendo os gols aí o pessoal costuma brincar o Timãozinho, né? Timãozinho. Vendo os gols do Timãozinho. E o Corinthians sempre vem forte, né, para essas competições. Sim. Às vezes, um detalhe das equipes grandes, né, não só do futebol de São Paulo, de outros estados, muitos jogadores que acabam subindo para o profissional, às vezes voltam para disputar a Copinha, para ganhar uma bagagem maior. Né, o Corinthians venceu aí pelo placar de 3-1 e com certeza é um dos favoritos ao título da competição, né? É um dos favoritos. O Corinthians sempre que entra em competição de base, eu acho que a base da equipe do Corinthians é muito forte, são sempre favoritos aí ao título da competição. E ao mesmo tempo é engraçado, porque o Corinthians tem o maior vencedor da Copinha, porém nos últimos anos o Corinthians não tem revelado grandes talentos para o futebol brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras não tem nenhum título da Copinha, quer buscar a primeira taça, revelou Gabriel Jesus, um dos maiores jogadores hoje e um dos homens de confiança do Tite, né? Um dos meninos de confiança do Tite. Então, quer dizer, o trabalho da base é importante. Você acha que isso acontece por quê? Porque falta para os clubes valorizarem mais a base, ou você acha que é o próprio jogador mesmo, que quando chega no profissional não consegue se encaixar? Eu acho que é um pouco das duas coisas, viu? Os clubes ultimamente estão abandonando um pouco a base. Eu acho que a base ultimamente está servindo de válvula de escape. O time não tem dinheiro para contratar, não tem recurso financeiro, acaba utilizando a base, né, para fazer, né, para reforçar o seu elenco, mas acredito que a base é muito importante. E um pouco também é os jogadores que acabam não conseguindo render o que normalmente eles rendem durante a sua passagem pelas equipes de base, né? Então acredito que um pouco de cada coisa, né? Mas eu acho que os clubes teriam que dar um pouco a mais de valor, né, na sua base aí, porque é o futuro do futebol, né? O futuro do futebol é a base. A gente sabe que quem tem revelado mais jogadores é o Santos, né? Na atualidade é o Santos quem revela grandes talentos, bons jogadores aí na base. Que água que tem naquela Vila Belmiro, né? Eu queria saber o que acontece lá. E o Corinthians, que é o maior campeão, não revela tanto quanto o Santos, né? Verdade. No passado revelava, agora hoje... Mas, mesmo assim, é o atual campeão Corinthians, 10 títulos da Copinha, e aí a gente viu os lances e gols da vitória do Timãozinho, como já disse o Rafa, teve gol da Ferroviária também, o golzinho de honra da Ferroviária, mas a vitória foi mesmo do Timãozinho por 3-1. O Corinthians avança a próxima fase e agora o adversário do Corinthians é o Avaí. É difícil? Um confronto difícil? Olha, o Avaí normalmente ele tem uma tradição até que bacana na Copinha, eles sempre chegam aí
nas últimas fases do campeonato, né? Um time que preza muito pela base, até como eu disse, pela falta de recurso financeiro. Então a base acaba sendo como uma válvula de escape, né? O Avaí que veio fazendo uma campanha regular na Copinha. Eu acredito que não... Acho que a Copinha tudo pode acontecer. Um jogo eliminatório, a gente... na primeira fase eliminatória teve muitos times aí grandes que caíram nos pênaltis. Ou seja, por ser um jogo só e o empate, a decisão ir para os pênaltis, eu acho que não tem muito favoritismo. Na rodada anterior, só o jogo de São Paulo não foi decidido nos pênaltis. Todos os outros da Copinha foram todos decididos nos pênaltis. E o jogo do São Paulo, 1-0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Ou Quer dizer, por mais que equipes menores tenham sido classificados, deram trabalho, né? Deram trabalho. É aquilo que a gente costuma dizer. Quando é um jogo mata-mata, né? Mata-mata não, um jogo que é só mata, no caso, um jogo só, empate é pênalti, pode ter certeza que realmente não existe favoritismo. É isso mesmo. Olha aí, a gente, para fechar o assunto bonito Corinthians, o golaço, o belo gol da meninada corintiana. E é isso aí, classificado o Corinthians à próxima fase. E vamos falar agora também de um outro time que está classificado, que é o Santos. Como a gente está falando aqui, o Santos da Vila, um dos grandes reveladores aí, revelou Neymar, né, Robinho. O Santos também passou pelo Figueirense também, 3 gols para cima do Figueira. E o Santos está classificado também à próxima fase. Lembrando que agora o Santos pega a equipe do Atlético Paranaense também. Compromisso difícil para o Santos, né, Rafa? Compromisso difícil. O Santos que está jogando em Novo Horizonte, né, bem pertinho aqui de Rio Preto. O Santos já é uma, assim, tradição na Copinha, né, a equipe do Santos. O Figueirense que já chegou a disputar a final de Copa São Paulo também. Aqueles clubes ali do Sul, né, Ju, eles têm uma tradição muito grande de revelar jogador. Grêmio, Inter, Figueirense, ali do sul do Brasil, né, o próprio Atlético Paranaense que enfrenta a equipe do Santos. É um compromisso assim, complicado para a equipe do Santos. São duas equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, não vai ser jogo fácil. Acho que a partir dessa fase da Copinha não existe jogo fácil, porque até como eu falei, né, repetindo aqui, é um jogo só. Né? Ou seja, qualquer erro, qualquer situação aí que o time não entre bem na partida pode ser prejudicial. E o Santos, eu acredito que é também um dos favoritos aí a chegar ao título da competição. Santos muito bem, a gente está vendo também um dos gols da equipe santista. E o Santos que é uma equipe que aproveita muito a base, né? Você pegar o plantel ali profissional ali da equipe do Santos, uma boa parte de jogadores ali subiram da base. O Santos tem essa filosofia, acho, por isso que dá muito certo. Desde cedo já começa a integrar os jogadores, a treinar com os profissionais. Sempre que entram, por mais que às vezes não se destacam, como o Neymar, como o Diego, né, que aconteceu naquela época, mas assim, consegue vender os jogadores aí para o mercado do futebol, às vezes não com muito destaque, mas o Santos consegue fazer um dinheiro com esses jogadores. Eu acho que a ideia é essa, promover os jogadores para começar a treinar, a ver como que tá com os profissionais e aos poucos lançando os jogadores. O Santos faz isso muito bem, né? O Santos aposta bastante na sua base, tanto que é o paulista que menos contratou, né? Até agora contratou o Romário, o jogador Romário, não é aquele baixinho Romário, né? Pelo contrário, é um alto, né? Contratou o Romário e o técnico Jair Ventura. Fora isso, não teve nenhuma assim... não, e o Eduardo Sacha, ex-internacional, também foi contratado pelo Santos. Mas é pouco, fora isso, né? É pouco. Eu acho muito pouco. Aí o torcedor do Santos se divide. Uns pedem para investir na base, outros pedem mais contratações. Só que eu acho assim que tem que ser uma mescla, né? Não só jogadores experientes, só medalhões e também não só jogadores da base, porque chega uma hora ali numa decisão de campeonato que pesa, vai ficar pesado para a molecada. Eu acho que tem que ter uma mescla, a experiência com a juventude, e aí a coisa funciona. Isso mesmo. Bom, próximo adversário do Santos, então, Atlético Paranaense. Vamos ficar de olho aí nas próximas rodadas decisivas da Copinha. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a goleada dos meninos do Palmeiras, sobre o Taubaté 7-0, com direito a 2 gols do Papagaio, o apelido curioso do Rafael, jogador do Palmeiras. Vamos falar sobre isso e mostrar também os gols do São Paulo, que também está classificado na Copinha. Voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Muitas Cores Tintas, tintas automotivas e imobiliárias, texturas e revestimentos. Escolha a sua cor preferida e vá para Muitas Cores Tintas. Aceitamos todos os cartões. Muitas Cores Tintas. Há 25 anos, atendendo São José do Rio Preto e região, com estacionamento próprio. Loja 1, Avenida dos Estudantes, 2880, Jardim Aeroporto. Fone 33533330. Loja 2, Avenida América, 539, Vila Diniz. Fone 33533256. Estamos de volta e vamos falar agora do Palmeiras. Vamos começar a falar já do Palmeiras, que foram 7 gols, né? Tem que dar tempo, pelo menos mostrar alguns, né? Falar da campanha do Verdãozinho até aqui, até o momento, muito bem. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogo foi, no primeiro tempo, foi amarrado. O palmeirense ficou até meio preocupado, né? 0-0 até o finalzinho do primeiro tempo. Só que aí também, quando o Palmeiras abriu o placar, deslanchou e sem dó, fez 7-0 na equipe do Taubaté, que inclusive foi do grupo do Palmeiras, classificaram juntos e acabaram se enfrentando também. Mas o Palmeiras levou a melhor 7-0 sobre o Taubaté. E é aquilo, Rafa, o Palmeiras em busca do primeiro título, o rival Corinthians tem 10. O Palmeiras ainda não tem título da Copinha. E essa molecada do Palmeiras, tanto sub-11, sub-15, tem se destacado bastante no fim de 2017. Venceu torneios importantes, inclusive essa equipe venceu a Copa do Brasil diante do Corinthians, mas ainda não tem o tão sonhado título da Copinha, que essa molecada está acreditando bastante esse ano. Você acha que dá pro Verdãozinho, Rafa? Tem tudo para ser campeão. A equipe do Palmeiras, né, tem demonstrado uma regularidade muito bacana na competição. O gostoso da Copinha é isso, né, o estádio lotado, né, é um evento para a cidade, a entrada gratuita, a gente pode ver aí estádio bastante cheio, né, óbvio, com torcedores do Palmeiras, mas a torcida do Taubaté também comparecendo. Exato. Infelizmente, esse ano aqui em São José do Rio Preto não teve, né, por questões políticas, de prefeitura, etc. Mas é um evento muito bacana para a cidade que recebe a competição. O Palmeiras tem tudo para conseguir seu primeiro título, não é impossível, um time muito bem montado, a base do Palmeiras ultimamente está incrível. O ano passado o time chegou na final de todos os campeonatos paulistas, de todas as categorias. Exatamente. Campeão ou não já é outra história, mas você ter uma base que chega na final do Campeonato Paulista em todas as categorias, realmente é um trabalho espetacular, né, do pessoal que está gerindo a base do Palmeiras, e só tem a dar frutos, né, só tem a dar frutos. Né, o Palmeiras, eu acho que também teve favorito para conquistar o título, todo mundo é favorito, mas a realidade é essa, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, são equipes que sempre investem na base, né, forte na base. Eu acho que o Palmeiras tem condições, sim, de conseguir o primeiro título, né? Agora a próxima fase enfrenta o... Agora o Palmeiras pega o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, né? Fora o Vasco da Gama. Então acho que é possível. O Vasco anda meio que, né, caindo das pernas, mas eu acho que é possível sim conquistar o primeiro título, ainda mais com o Papagaio no ataque, né? O Papagaio, o Palmeiras já tem dá um peso maior, né? O Palmeiras tem bons jogadores, tem até o Léo Passos, que é um menino que já vem há uns 3 anos na base, batalhando pelo espaço dele na equipe profissional, sempre é um dos destaques. Tem o lateral também, o Ian, que está muito bem também no time do Palmeiras. E o Papagaio foi um dos destaques dessa partida, com 2 gols. E uma assistência. E uma assistência. Quer dizer, o Papagaio, que na verdade se chama Rafael. O apelido do Papagaio é porque diz que ele fala bastante. Então, ganhou assim, a rede social dele, está lá, Papagaio09, para quem quiser seguir o Papagaio, que ontem foi destaque, justamente por esse nome diferente, foi muito comentado ontem durante o jogo. E é bacana isso, né? O futebol precisa um pouco mais disso. Esse moço, por exemplo, ó, Gabriel Furtado, também já jogou partida oficial pelo Palmeiras no Brasileirão, pela equipe principal. Também é um bom jogador. Acho que o problema do Palmeiras, a questão da base, é o que o elenco é muito inflado, né? O Palmeiras contratou demais. Exato. E aí você paga caro no jogador para deixar ele no banco, aí não vai querer subir o jogador. Então acho que o problema do Palmeiras, ele revela jogador, só que eu acho que tinha que, né, a Leiloca lá dar uma segurada no cheque lá, na caneta. Mais, né, como a gente tinha dito. Dar uma mesclada, subir um pouco os atletas, senão a galera também fica um pouco desmotivada, fala, pô, olha o tanto de medalhão que tem, eu não vou conseguir meu espaço. E também tem tal negócio, aí se põe a base e a base não vai bem,
aí a torcida vai cobrar contratação. É complicado, né? É sempre uma aposta, né? Aposta, você tem os riscos, né? Mas fato é que a molecada do Palmeiras está muito bem. Mas eu tô torcendo para esse papagaio dar certo. Imagina lá na Europa, lá, papagaio, né? Já pensou? Ia ficar bacana. Ia ficar bacana. É isso aí, então. Esse foi o Palmeiras aí, ó. Dança do louco aí, né? A gente sabe que a Globo lançou essa dancinha aí. Os jogadores têm feito bastante. Esse foi, então, o 7-0 do Palmeiras para cima do Taubaté. Brincando de Alemanha, né? Brincando de Alemanha. Falando nisso, tem Copa do Mundo em breve, hein? Chegando a Copa do Mundo. E é isso aí, Palmeiras classificado, agora enfrenta o Vasco da Gama. E para encerrar a parte copinha, vamos falar então do São Paulo, o São Paulo do Rafa, que também está classificado à próxima fase. 1-0 na marra. Na qual vai enfrentar na próxima fase o Cruzeiro, hein? Jogo difícil. Eu acho que dos 4 grandes aí, eu acho que é o jogo mais complicado dos 4 grandes paulistas. A equipe do Cruzeiro é uma equipe muito forte, normalmente dá muito trabalho. São Paulo aí que já não ganha Copinha há algum tempo, né? Acho que São Paulo tá em jejum de título em tudo, até no Carnaval também, não ganha Carnaval, não ganha mais nada. Mas o São Paulo que há anos atrás ganhou 3 brasileiros seguidos, Libertadores, agora tá um bom tempo aí sem títulos de expressão. Teve o torneio da Flórida, mas não é considerado um título. A Copa Disney, que a gente costuma brincar, né? O Corinthians, aliás, esteve lá, ficando com vice-campeonato. Então, a questão de São Paulo já enfrenta uma equipe muito forte. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe que investe muito na base, né? Um time assim, do interior paulista, assim como o Novo Horizontino, né? O Mirassol, o Botafogo é uma equipe que investe muito na base. Já foi da primeira divisão. Já foi da primeira divisão, tem uma estrutura muito bacana. E o Toró, né? Não é aquele do Flamengo, é o Toró, né? O Toró que fez o único gol da equipe de São Paulo nessa partida. São Paulo acabou vencendo pelo placar de 1-0, né? E acabou aí se classificando. Também acho que vejo São Paulo como favorito ao título, também acho assim como os grandes, mas é aquela coisa, né? Tem que manter a calma, não vai ser uma partida fácil contra o Cruzeiro, vai ser um jogo muito complicado, mas tudo pode acontecer, um jogo só, quando é um jogo só eliminatório, então acredito que tudo pode acontecer, né? Não existe uma coisa que você possa fazer, que você possa falar, que pode acontecer uma coisa ou outra, não. Acho que depende do dia, os jogadores estiverem bem no dia, porque é um jogo só, é só 90 minutos ali que você decide. E aí tudo pode acontecer, né? Tem pênalti também, né? Então também pode ser decidido assim. A questão do pênalti, e eu acho que o que cansa um pouco a molecada também é esse campo pesado, né? Janeiro é um mês de chuva, a gente pode ver muitos jogos aí da Copinha em gramados horríveis, né? Pesado, então cansa um pouco a molecada e a pressão também que é muito grande, né? A Copinha, São Paulo que o ano passado ganhou a Copa Rio Grande do Sul, né? De futebol sub-20, o 3º título seguido da equipe de São Paulo e busca aí mais um título da Copinha, né? Vamos ver Toró, papagaio, essa Copinha tem muitos nomes diferentes, né? Tá bacana. É muito bacana, uma das características da Copinha são sempre os apelidos, né? Diferentes nomes aí da uns nomes molecada. Estranhos, né? Mas é bacana isso. Muito bacana. É isso aí, São Paulo então classificado também, agora só reafirmando, enfrenta um Cruzeiro, jogo difícil para o São Paulo. E para encerrar o programa, vamos falar rapidamente que essa semana já recomeçam os estaduais, né? Por todo o Brasil. E, Rafa, na sua opinião, entre os 4 grandes aí, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, quem vem com vantagem para esse Paulistão? Seria o atual campeão, Corinthians? Olha, Gil, o Corinthians manteve a base, né? Assim, vendeu um ou outro jogador, mas não teve aquele desmanche que todo mundo esperava. Hoje o Corinthians vem muito forte. O Palmeiras também com contratações pontuais agora, né? O Corinthians perdeu o Jô, vale lembrar, né? Foi o artilheiro do Corinthians, um dos principais jogadores. O Jô foi jogar na China, não é? Então, o Palmeiras é o seguinte. O Palmeiras acho que aprendeu com o ano passado, né? Aquela carreata de contratação, não é assim. Eu acho que depois do ano passado, o torcedor palmeirense está mais, né? Tá mais tranquilo, né? Tá mais, assim, paciente, esperando para ver o que vai acontecer, né? Para não acontecer o que aconteceu ano passado, né? Criou aquela expectativa e acabou não conquistando o título. Não aconteceu. Então, eu acho que o Corinthians, vem muito forte para esse campeonato. Manteve a base. Eu acho que o Palmeiras, com as contratações que foram feitas também, acho que vai brigar pelo título. E aí, o São Paulo, uma ou outra contratação... O problema de muita contratação é que você tem a questão do entrosamento, né? Muitos ali não jogaram juntos. Então, às vezes, na minha visão, eu acho que o Paulistão não vai ser muito parâmetro para o Palmeiras nesse começo de ano, porque o time ainda vai estar tentando se entrosar
pode ser que o time não vá tão bem justamente nessa tentativa de se encaixar. Mas para o restante do brasileiro, contratou bons jogadores, eu acho que o torcedor do Palmeiras, na minha opinião, vai ter que ter paciência. Já do Corinthians, eu também acho que o Corinthians vem mais preparado, apesar de ter perdido bons jogadores também. E tem também, a gente não pode esquecer, o Santos, que menos contratou. O Santos, naquele ano passado, falava-se que o Corinthians era a quarta força. Pra mim, agora é o Santos. Se o Santos vai ganhar o Paulistão, eu acho que não. O Carille, técnico do Corinthians, disse a mesma coisa, que pra ele a quarta força é o Santos. Eu Já concordo. a Ventura levou na brincadeira, mas você concorda. Eu acho que eu concordo com o Carille. O Santos já não foi bem o ano passado, né? Não fez uma campanha bacana, não fez uma campanha legal, não contratou, né? A realidade é essa, o Santos não contratou. O São Paulo, algumas contratações esporádicas, mas eu acho que o torcedor não está contente com as contratações, só com essas contratações. Acho que precisa Souza, muito né? mais. Diego Souza, Anderson Martins e o Jean, né, o goleiro que veio do Bahia. Ou seja, eu acho que precisa de um atacante, já que o Lucas Prata não vem, Diego Souza não é um centroavante de ofício. Né, o São Paulo está atrás, né, do Marinho e Gustavo Scarpa. E perdeu o Hernanes, né? E perdeu o Hernanes, que para mim a principal perca do São Paulo esse ano foi o Hernanes, que livrou o São Paulo do rebaixamento. Sem dúvida, depois que ele veio, tudo mudou. O Hernanes é incrível, não só como jogador, mas a influência boa que ele tem sobre os jogadores, sobre a equipe. A liderança, né, do Hernanes fora de campo, ali no vestiário, contava muito. Olha, se for colocar, eu acho que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Eu acredito que seja esse aí o ranking, né, a ordem. Mas é como disse o Jair Ventura, né? Quando foi questionado sobre o Carille, ele ainda brincou. Ele falou assim, bom, se eu for quarta força como o Corinthians foi ano passado e ser campeão, pra mim tá ótimo. Tá ótimo, né? Então acho que não tem essa de quarta força, não. Acho que em campo é que você mostra mesmo com sua certeza. força. Às vezes, né? até pela motivação, né, do elenco, a mudança de treinador, que eu acho que isso surte muito efeito também. São vários fatores, o Santos, consiga, né, dar certo. O Santos normalmente vai bem no Campeonato Paulista, né? Isso mesmo, lembrando o atual campeão do Paulistão, Corinthians do técnico Carille, aí também vem forte, Palmeiras também, com suas contratações, brigando aí para reconquistar um título paulista. O São Paulo, quem está mais tempo sem título paulista, também... Desde 2005. Também seria muito importante buscar essa taça. E o Santos, que nos últimos anos o Santos sempre está presente, né, nas finais. Ou chega na final, Paulista, é campeão. Exatamente, também é um grande nome aí, uma força para esse Paulistão. Bom, esse foi o programa de hoje. Quero agradecer, Rafa, mais uma vez. Obrigada pela presença e pelos seus comentários. Ô, Ju, eu que agradeço. Só rapidamente lembrando aí o pessoal que está assistindo que o Rio Preto estreia, né, no Paulistão da Série A3, quarta-feira agora, contra a Portuguesa Santista no Canindé, Série em São Paulo. A2, A3 também pegando fogo. Às 4 da tarde. Os times da região também. Lembrando Mirassol na Série A1, né? Passa bastante tempo. A Mirassol também tem uma boa equipe, agora conta com o retorno do Xuxa, um dos seus principais jogadores. O Rio Preto aí, que está se reforçando, contratou bastante jogadores e quer aí reconquistar o seu lugar na A2, ficou só um ano, né? No passado. E Novo Horizontino, a Penapolense, enfim, as equipes da região também, com tudo nesse Campeonato Paulista. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Rafa, obrigada, Adolfo. Obrigada a todos, o Adolfo, nosso São Paulino. E é isso aí, na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa A Dona da Bola, já com assunto de Paulistão, resultados decisivos da Copinha, tudo para vocês. Adolfo, meu rapaz aqui tá me distraindo. Ele é muito palhaço, né, Rafa? O que o Adolfo é? O Adolfo é mala. Ele é mala. Ele é mala. Mentira, Adolfo, a gente gosta muito de você. É isso aí, até segunda que vem.